Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos aprender sobre os conceitos de múltiplo e divisor, que são ideias fundamentais da matemática. Saber identificar e trabalhar com múltiplos e divisores nos ajuda a resolver vários tipos de problemas. Vamos começar pelos múltiplos. Um número é múltiplo de outro quando ele pode ser obtido ao multiplicarmos esse número por um número inteiro. Por exemplo, se pegarmos o número 3, seus múltiplos são todos os números que conseguimos ao multiplicar o 3 por outros números inteiros. O 3, ele vem do 3 vezes 1. Perceba que esse 1 é inteiro. O 6, ele vem do 3 vezes 2. O 9, 3 vezes 3. O próximo seria o 12, o 15 e assim por diante. Então, repetindo, tanto o 3 quanto o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21 e assim por diante são múltiplos de 3. Isso significa que todo múltiplo de 3 pode ser escrito como 3 vezes algum número. Lembrando que esse número tem que ser inteiro. Para qualquer número, você pode fazer o mesmo raciocínio. Por exemplo, quais são os múltiplos do 5? Podemos multiplicar o 5 por 1, por 2, por 3, por 4, e assim obtemos o 5, o 10, o 15, o 20 e assim por diante. Agora vamos falar dos divisores. Um número é divisor de outro quando ele o divide exatamente sem deixar resto. Por exemplo, o número 4 é divisor do 20, porque se realizarmos a divisão 20 dividido por 4, isso vai resultar em 5, que é um número inteiro e que não deixa resto. Podemos dizer também que o 5 cabe 4 vezes dentro do 20. Confira comigo um exemplo no meu slide. O 4, por exemplo, ele é divisor do número 20, porque ao efetuarmos a divisão 20 dividido por 4, o resultado é 5, sem deixar resto. Podemos dizer também que o 5 ele cabe 4 vezes dentro do 20. Se multiplicarmos o 5 por 1, por 2, por 3, por 4, perceberemos que vamos chegar ao 20. 5 vezes 4 é igual a 20, ou seja, não deixa resto. Outros divisores do 20 são o 1, porque 20 dividido por 1 é igual a 20 e não deixa resto. 20 dividido por 2 é igual a 10 e não deixa resto. 20 dividido por 5 é igual a 4 e não deixa resto. E 20 dividido por 10 é igual a 2 e não deixa resto. Um contra-exemplo disso seria 20 dividido por 3. Será que é possível fazer a divisão de 20 por 3 sem deixar resto? Vamos analisar quantas vezes o número 3 cabe dentro do 20. Vamos lá? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Opa, passou. Então, o 3 cabe 6 vezes dentro do 20. Logo, perceba que ele deixa resto ao efetuar essa divisão. 20 dividido por 3 resulta em 6 e deixa resto 2. Então, podemos concluir que o 3 não é divisor do 20, porque deixa resto. É importante lembrar que todo número tem pelo menos 2 divisores, o número 1 e o próprio número. Agora vamos pensar, por que é importante entender sobre múltiplos e divisores? O que acontece é que na matemática muitos problemas envolvem essa ideia. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem 24 brinquedos e quer organizá-los em grupos com uma mesma quantidade, cada grupo. Para saber quantos brinquedos você pode colocar em cada grupo, você vai usar os divisores do 24. Os divisores do 24 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. Isso significa que você pode organizar os brinquedos em um grupo de 24, ou em 2 grupos de 12, ou em 3 grupos de 8, ou em 4 grupos de 6 e assim por diante. Perceba que os divisores estão relacionados a essa ideia. Então, outro exemplo que podemos imaginar é o seguinte: se eu perguntar quantos múltiplos de 5 existem
de 1 até 50. Para responder isso, você vai pensar em todos os números que são múltiplos de 5 e que estão no intervalo de 1 a 50. Confira comigo no slide. Então, os múltiplos de 5 que estão de 1 a 50 são o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35, o 40, o 45 e o 50. Perceba que eu vou aumentando de 5 em 5 até chegar a 50. Todos esses números aqui são os múltiplos de 5 no intervalo de 1 a 50. Um último conceito importante é o de mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, e o de máximo divisor comum, também chamado de MDC. O MMC é o menor número que é múltiplo de dois outros números ao mesmo tempo. Já o MDC é o maior número que divide outros dois números ao mesmo tempo. Conceitos que nos aprofundaremos com mais calma em outra aula. Então, resumindo, os múltiplos de um número são aqueles que você obtém multiplicando esse número por outros inteiros. Os divisores de um número são aqueles que o dividem exatamente, ou seja, sem deixar resto. E a partir desses conceitos, conseguimos desenvolver vários tipos de problemas, como agrupamentos, organização de objetos em divisões iguais e outros. Por hoje é só, até a próxima.